movendo o improvável através do impróprio. Não entendeu? É a mensagem de hoje. Não esqueça de curtir e compartilhar a mensagem, se de fato Deus falar contigo. Glória a Deus. Desde já eu quero agradecer a oportunidade que veio por intermédio da irmã Nina, né? Muito obrigada pelos seus pastores. Deus continue abençoando. É muito bom estar conhecendo mais uma família do Senhor. Vamos abrir em 1 Reis 17. 1 Reis, capítulo 17. Que diz assim: Então Elias, o tisbita dos Morebe, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro que eu tenho ordenado aos corvos, para que ali te sustentem. Amém? Os irmãos podem assentar. Glória a Deus. No momento em que acontece este fato, quando Deus chama o profeta Elias, isso acontece em um período de 750 anos antes de Cristo, quando reinava o rei Acabe, o 7º rei ali da tribo de Israel, que reinou por 22 anos. E a Bíblia vai dizer que ele se casou com uma mulher muito simpática, muito maravilhosa, uma mulher que tinha um poder tremendo de manipulação, uma mulher que tinha uma personalidade impositiva, uma mulher dissimulada, e o pior não é isso. Tirando as características naturais, espiritualmente, uma mulher endemoniada. E este homem que tinha nas suas costas a responsabilidade de reger a nação do Senhor, ele resolve casar com uma mulher por questões políticas. E esta mulher, ela introduz ali a adoração a Baal e ao deus Aserá. E é uma apresentação muito agradável, porque a Aserá, ela já chegou se apresentando e dizendo que é a deusa da fertilidade, da sexualidade. Ela é a deusa da natureza. Baal também, da mesma forma, tinha esses poderes, né, de dominar, de controlar os fenômenos naturais. Então, olhando sob um prisma humano e olhando sob um prisma espiritual, a gente vê um impacto muito grande. Humanamente falando, o povo estava maravilhosamente bem. Por quê? Porque Acabe era um homem diplomata, habilidoso, tinha estratégia de organização de guerra. Acabe tinha a economia ali muito bem estabilizada, porque ele era um homem inteligente em certas partes. Ora, um povo que não tem uma visão de Deus e não ouve a voz de Deus e recebe um rei que tem tudo materialmente para oferecer, aí é que mora o perigo. Porque quando o povo não passa por luta e não passa por problema, ele esquece de Deus. E chega Acabe e Jezabel ali fazendo uma festa naquele país. E esse Deus chegava se apresentando, Baal chegava se apresentando como o controlador de todas as bênçãos do país. Está chovendo, está acontecendo plantio, vocês vê os pastos verdejantes, você planta, você colhe, tem chuva, tem sol, a economia está bem, ele é muito inteligente, diplomata, ele consegue manter a paz ao país, está tudo maravilhosamente bem. Mas olhando numa perspectiva espiritual, o povo estava degradando. Olhando numa perspectiva espiritual, o povo estava numa decadência. Eles estavam
estavam sendo oprimidos, muitos estavam sendo forçados a adorar o Deus Baal, outros estavam apáticos. Tanto faz, não tem nada a ver, isso é normal. O que tem adorar um Deus aqui e adorar um Deus ali? Enquanto outros que amavam o Senhor, mas não tinham coragem, se encontravam temerosos diante da idolatria e do sincretismo que estava acontecendo ali. Então o que acontece? Os estudiosos vão dizer que naquela época o povo chegou a um nível espiritual tão desagradável que eles rebaixaram o poder de Deus. Aquele povo descabeçado que não se alinha aos propósitos de Deus, nação de Israel, que era para estar representando o nome de Deus. Diante da tentação, a gente costuma buscar justificativas para poder comer do fruto do pecado. A gente gosta sempre de inventar uma desculpa para a gente poder ser conveniente com as coisas que nos agradam. E era isso que estava acontecendo com o povo. Eu imagino um povo tão descabeçado, que eles chegaram ao ponto de dizer e de pensar que Jeová era Deus somente no momento de guerra. Ora, com Acabe e com Jezabel a gente tem plantio. Com Acabe e com Jezabel a gente tem colheita. Com Acabe e com Jezabel a economia está indo bem. Com Acabe e com Jezabel a gente não tem guerra. Então vamos fazer o seguinte: a gente só chama Jeová, a gente só chama Yahweh quando for momento de guerra. Porque quando Moisés tirou o povo do Egito, ficou 40 anos no deserto. Mas na hora de tirar do Egito, Deus mandou praga através de Moisés. Olha o descabeçudo, olha o povo. Imagine, eles deviam estar pensando assim, fazendo associações. Já que Deus se manifesta na guerra e Ele gosta que nós vivamos em desertos, vamos fazer o seguinte: o Deus de Acabe é mais interessante, porque o Deus de Acabe não nos mantém no deserto como o nosso Deus. Deus chama Abraão de uma terra da Mesopotâmia, uma metrópole linda e maravilhosa, e coloca numa terra inóspita. Canaã não tinha nada, nem estrutura. E eles associam o deserto a uma coisa negativa e rebaixam Deus e colocam Deus somente em momentos de guerra. E a gente trazendo para um tempo atual, a gente não percebe que nós muitas vezes caímos nessa teia. Quantas pessoas que estão lá fora e nós que estamos aqui buscando o Senhor para levar a palavra para eles, você chega lá e fala assim: você conhece Jesus? E eles falam assim: conheço, Jesus está no meu coração, amo Jesus. Você é crente? Claro. Você crê em Deus? Eu também creio. Agora está assim. Sabe por quê? Porque o mundo oferece plantio, porque o mundo oferece colheita, porque o mundo oferece prazeres. Espírito de Jezabel sondando todo o nosso Brasil e todas as nações. E aí eles lembram de Deus no momento da guerra. Quando chega o problema, quando chega o desafio, peraí, preciso procurar um lugar onde Deus fala, preciso buscar uma oração forte, preciso buscar uma profeta de reteté, preciso buscar alguém que prega e o poder cai, porque associam a Deus somente ao Deus do problema. E eles chegam e se infiltram, muitas vezes, diante dos fiéis. Chegam na igreja e encontram aquele que sabe que guerra é guerra todo dia, que aceita que deserto é deserto todo dia, e está lá na igreja louvando, na renúncia, na adoração, buscando, quer levar a palavra, quer fazer a verdade, e está aqui, está se ajoelhando, está se humilhando, está buscando. Aí chega esse tipo de pessoas que acham que são crentes, mas que na verdade estão sendo regidos pelo Espírito de Jezabel, e entra para cantar junto com a gente: Jesus, Cavaleiro do céu.
poder. Eu imagino Deus na sua indignação, pensando: peraí, só eu posso medir as águas com a concha da minha mão. Só eu posso calcular a extensão dos céus a palmos. Só eu posso medir o pó da terra com o alqueire. Só eu posso pesar montes e montanhas na balança. É eu. Sem mim, nada do que foi feito se fez. Peraí que eu tenho que achar o Elias. E Deus olha para Elias e fala: esse aqui, vem aqui, Elias. Vem, Elias. Vem, Elias, porque a nação está precisando de homens como você. Até o momento você estava escondido, mas agora eu vou te trazer para começar a aparecer. Até agora ninguém te conhecia, mas agora seu nome vai começar a ser falado na boca de outras pessoas. Isso é Deus, porque Deus não dá a sua glória a ninguém, e Deus transfere toda a sua indignação para o coração de Elias. E vai Elias, o escolhido que carrega algo específico dentro dele. E nós, irmãos, Deus nos chama para isso, para carregar a indignação de Deus em meio a uma nação pecaminosa. Nós sabemos que estamos pagando o preço. O Brasil, se nós não levantarmos em oração, logo logo entraremos numa ditadura. E esse povo que está governando não gosta de crente, não. E se acontecer uma ditadura aqui e começar a proibir o evangelho, aí vai começar a saber quem é e quem não é. Porque no momento todo mundo quer ser artista, todo mundo quer ser cantor, todo mundo quer ser pregador, todo mundo marcha no poder. Mas quando proibir, ameaçar, eu quero ver se tem ou não tem o espírito de Elias. Eu quero ver se a geração de Elias que Deus está levantando nesses últimos tempos. É missão, irmão. Missão não é só cruz cultural, não. É muito bom, maravilhoso nós pensarmos em outras nações. É claro, nós temos que ser altruísta, nós temos que levar o evangelho. Mas o Brasil está em decadência também. O Brasil precisa da gente. O Brasil precisa de Elias. E Deus levanta Elias e diz: vai, Elias. E Elias, com toda a autoridade: tão certo como vive o Senhor, cujo perante a face estou. Está, olha, isso é intimidade. Isso é viver com Deus. Isso é estar na presença de Deus. Isso é o preço da autoridade, é o preço da ousadia, é o preço do fervor, é carregar o peso da missão na alma. E aí Elias levanta eufórico, com seus sentimentos fervilhando, animado, com a chama de fogo que arde em seu coração, porque quem ama a missão sabe o que é isso, sabe, igreja? Quem ama a vontade do Senhor sabe aquele desejo ardente que tem no nosso peito de levar a palavra. A gente quer falar, a gente quer ganhar. E levanta Elias, e vai Elias carregando o peso do ide para profetizar. E ele profetiza cheio de autoridade, cheio de poder, dizendo: não vai chover enquanto eu não disser que chova. A nação terá que reconhecer quem é o Deus dessa nação aqui. Olha a autoridade. Olha a autoridade. Mas aí, depois que ele faz uma coisa maravilhosa, uma profecia dessa, irmão, cheia do poder, ele fervilhando nas suas emoções, cheio de vontade, todo disposto. Eu imagino ali, ó, os neurônios dele em movimento, os hormônios de serotonina trabalhando na mente dele, ele todo animado. Eu vou que vou, é agora que eu vou com tudo. Mas aí Deus chega para ele e fala: agora você vai se esconder. E às vezes acontece assim com a gente. A gente vai todo animado. Ô glória, é agora. Deus vai usar e vai acontecer e vai ser. Aí Deus fala: agora você vai ficar escondidinho. Vai ficar aí quietinho, bem de igreja. Aí eu separei alguns pontos aqui que eu achei interessante que Deus falou comigo, que eu quero compartilhar com a igreja. Primeiro ponto: se o povo te vê, Elias, eles vão colocar perspectiva em você. E a questão
aqui não é você, a questão sou eu. Eles não estão tirando a tua glória, eles estão tirando a minha. Então você vai se esconder, porque se eles te virem demais, se você aparecer demais, eles vão tirar a minha glória do mesmo jeito. Espera um pouquinho, Elias, para ver se eles olham para mim, para ver se eles olham para cima. Segundo ponto, Deus poupa o ego de Elias, porque muita expectativa em cima da gente, o nosso ego pode acabar ficando inflado, sabe? As pessoas começam a esperar muito da gente. E olha, nossa, mas que profeta, que pregador, olha que cantor, que músico, que maravilha, olha o missionário, é o cara, falou, aconteceu. Aí Deus fala, opa, peraí, não está na hora. Muita expectativa em você, Elias. Não, eu sei que você é meu, eu sei que eu te dei fogo, eu te dei poder, eu te dei autoridade, mas agora é minha, fica no Ribeiro de Querite. Ele precisava continuar sendo forjado para a próxima etapa. E a próxima etapa, Deus mostra uma coisa maravilhosa, que eu fico apaixonada com esse Deus. Meu Deus. Deus prover num lugar improvável através do impróprio. Repita comigo, Deus prover num lugar improvável através do impróprio. Elias, ele tinha, segundo a psicologia, ele tinha os temperamentos divididos, né? Todos nós, mas ele tinha um temperamento colérico muito grande, sabe? E também tinha uma parte melancólica dentro dele. E a pessoa que tem esse temperamento colérico é aquela pessoa que ela tem necessidade de controle, de domínio, ela busca meta, ela busca resultados, é a pessoa que ela é uma ótima líder. É uma pessoa que ela quer forçar o resultado e ela não lida bem com as frustrações. É alcançar ou alcançar, é vencer ou vencer. E aí Deus pega e coloca ele num lugar aonde ele perde completamente o controle. Deus coloca Elias numa nova fase de provação. Agora você vai ser provado, porque eu sei que você gosta de fazer resultado e eu até usei o teu temperamento para isso, mas agora eu vou quebrar você com o teu temperamento enquanto eu trabalho no sistema do mundo. Deus trabalha lá e Deus trabalha aqui também. Deus cobra lá para eles, mas Deus cobra para a gente também. E ele se encontra ali no ribeiro com resquício de água. Vai ser o primeiro a sofrer a consequência da seca. E a ajuda do corvo. Os corvos o alimentariam. Poxa, mas não poderia ser qualquer outra coisa? Não, vai ser os corvos. Existe uma teoria agora dos modernos, uma teoria moderna que te lançam dúvida e diz que na verdade não são corvos no hebraico, são os beduínos, Ovim e Aravim, porque só depois de muitos anos que foi criado as vogais, então teve essa, mas a maioria dos rabinos que estudam ali no Talmud da Babilônia, eles acreditam que de fato a tradução literal eram corvos. E eu fico com os corvos, irmãos. Sabe por quê? Porque, olha, a chamada de Elias eram coisas doidas, loucas. O corvo é só mais um detalhe. O corvo é só mais um detalhe. E a Bíblia diz que o corvo, ele é impuro. E Elias se encontrou ali naquele momento, tendo que ser alimentado pelo corvo. Um animal que era impuro, imundo, impróprio. Não foi a mãe dele, não foi o pai dele, não foi o tio dele, era um corvo. E às vezes nós nos encontramos numa situação assim. A gente pensa que alguém, talvez importante ou de nome, vai ajudar a gente, vai erguer a mão pra gente. Aí Deus vai e quebra toda a nossa lógica, desconstrói todo o nosso óbvio, despoetiza toda a nossa poesia linda e maravilhosa, expectativas, e Ele traz um corvo para nos ajudar. E existe uma fábula, que é a fábula do Esopo, que fala
corvos. E de fato a inteligência do corvo foi comprovada. O corvo, ele tem poder de gravar a fisionomia do rosto das pessoas. O corvo, ele pode pegar um galho e usar ele como ferramenta. Sabe o que Deus está dizendo? Que talvez essa pessoa que a gente pensa que vai ajudar não vai gravar a sua fisionomia, não vai gravar, não vai lembrar de você, mas o corvo vai. Aquela pessoa que você pode não dar nada, é ela que vai lembrar de você. É ela que vai trazer ajuda para você. E sabe o que o corvo faz? É muito interessante. Quando tem um recipiente com água e a água está em baixo nível, o corvo ele pega pedras e ele entende que pedra afunda e ele joga a pedra no recipiente para elevar o nível da água e ele poder beber a água. Olha a inteligência do animal. E eu fico imaginando Elias ali no ribeiro, tendo que aprender com os corvos. Ele estava onde tinha pedras e resquício de água. Era pedras e resquício de água. E sabe o que eu fiquei pensando? Eu falei assim, meu Deus. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo com o corvo. Tem pedras e tem resquício de água. A água está secando, peraí, mas se eu juntar essas pedras e construir um altar diante de Deus aqui, o nível da água se eleva. Às vezes nós estamos numa situação que Deus coloca que parece que está acabando. Está acabando, mas aí Deus está dizendo, usa a tua inteligência. Junta as pedras da tua vida. A pedra do julgamento, a pedra da crítica, a pedra da má interpretação, que o nível da água vai se elevar e você vai até o final. Reconstrua o altar no momento da escassez. Junte as pedras, desça e aprenda com os humildes, desça e aprenda com pessoas que nós achamos que somos menos importantes do que nós. Deus ensina. Quantas pessoas não deviam estar criticando Ele? Quantas pessoas? Mas Ele soube reconhecer que aquilo ali era uma fase. Porque dele, por ele, são todas as coisas. A próxima fase era ele ir para uma terra sarépta. A água se secou, ele conseguiu se manter porque levantou um altar e foi para Sarepta. Peraí, mas Deus envia ele para Sarepta para ser alimentado por uma viúva. Sabe onde era Sarepta, irmãos? A Sarepta era uma cidade que ficava na cara do inimigo, perto da cidade onde os parentes de Jezabel moravam. Olha como é que Deus faz. Muitas vezes Ele vai colocar em lugar que nós vamos pensar que vai estar tudo